Eu amo. Bem-vindos a mais um episódio do Dedinho de Prosa da Icó. Porque poucas coisas são tão construtivas e revolucionárias do que uma boa prosa. Bora, mulherada? Bora, vamos, galera, mulheres! Hoje estamos aqui com Thalita Koller, queridos. A mulher veio do Rio Grande do Sul, mora em Floripa desde novinha, especialista em culinária francesa, très chique, entusiasta da culinária vegetariana. Amamos. E, queridos, vocês devem estar repensando, eu conheço essa mulher de algum lugar. Pois é. Ela participou do Masterchef, 4ª edição dos profissionais, não é? Isso. Ou seja, Como a gente sempre, não tem nem roupa pra receber essa convidada chiquérrima aqui. Thalita, obrigada por aceitar nosso convite, por participar do nosso podcast. E espero que você se sinta em casa aqui com a gente, porque, bom, você viu, né? Você já tá em casa. Já tá tô tudo em certo. casa já. Eu que agradeço por terem me recebido. Maravilhosa. Vamos... Então, a gente trouxe uma choux. Eu não vou saber explicar o que é uma A choux. pronúncia está certa, Chu. Tá certo, Chu, Tá é isso certo? mesmo. Ah. Não, porque a Thalita fala francês? É, porque assim, tu falou do Rio Grande do Sul, morou em Floripa, fora os 1000 outros lugares que Ela ela já morou na né? França, morou no Canadá, falou francês com Eric Jacquin, entendeu? Teve que É impressionar Eric Jacquin. É Então, isso. E aí, né? Uma mulher de fibra, né? Não, então aí a gente trouxe essa choux, porque agora a gente não traz mais só cerveja, a gente traz comida pros nossos convidados, a gente gosta de tratar muito bem nossos O convidados. podcast é nosso, a gente faz o que A quiser. gente faz o que traz quiser. comida também. E que a gente é meio faminta também, ficar 1h30 sem Eu comer, acho. puxado pra gente. E o então pico não. de glicose dá um tchan, né? Na Dá um conversa. tchan. Dá um tchan, É, a gente trouxe a choux da Malu, né, que também já foi convidada desse podcast. Aham, a gente é muito fã da Malu. Muito fã. E aí a gente quis, vamos fazer alguma coisa mais direcionada aqui pra nossa convidada. E a gente pensou, vamos comer agora, porque a gente vai se lambuzar com certeza. Com certeza acontecerá Antes esse de momento começar- constrangedor. Com certeza. E a harmonização pra pensar. foi qual? O Chu, com a palavra que fala francês, com a pessoa que fala francês e da gastronomia. Você gostou dessa harmonização do Chu? Com toda a sua trajetória francesa. Claro, achei que vocês arrasaram. Muito obrigada. Muito obrigada. Como que fala vocês arrasarem em francês? Ainda na pronúncia, porque muita gente fala choux, né? Mas Chux é bem mais legal, desculpa. Fala Chux. Chux é muito é bom. Chux. Agora Mas eu só vou não fala falar Chux. Chux da Malux. Chux da Malux. Olha aí. É Vai isso. ter que ser. E aí essa daí é de pistache, né? É. Esse é E aí pistache tem- com isso. framboesa? Ou Ah, o esse é rubi, aquele, com rubi. é o chocolate rubi. O Rubi e esse é o de E chocolate. nós estamos de chocolate. Eu Com sempre achei que o caramelo. chocolate rubi fosse corante, mas não é um chocolate fermentado, né? É? Ele tem essa naturalmente, cor, sim, porque ele é mais nasceu assim. ácido. Por isso que ele é acidinho. É. Isso. Ah, que Ele legal. nasceu bonito assim, olha aí. As invejosas achando que era corante. Pá. Vamos começar? Vamos lá. Ai, Jesus. Então, Porque assim- tem uma questão da choux, que é esse doce que tem essa massa... A massa se chama choux? É patachu. Patachu. Aham. E aí, ele tem um recheio bem aerado e ele é muito recheado, né? Tem essa coisa meio explosiva. Então, se a gente se sujar e tal... É pedindo desculpa de Já. antemão, De né? antemão. Não, tu foi bem. Eu vou ficar Você analisando. achou? Não, Como é que foi tá? ótima. Hum. É elegante. Gente, a pessoa francesa, ela é elegante. Ela dá uma mordidinha elegante, né? É que meu eu mordi e o recheio saiu por aqui, ó. Uhum. Nossa, Bom, mas né? é bom, hein? E aí, a gente vai tomar com uma cerveja... Obrigada, Deus. Thalita está dirigindo, né? Thalita é uma pessoa sensata, que não bebe. E dirigindo, certíssimo. E muito trabalho pra conseguir tirar a carteira pra poder perder. Muito trabalho para tirar a carteira. Anos de... Anos de tentativas. Cara, Mentira. não é fácil tirar a carteira. Fiz uma tentativa. Eu morei fora. Não tinha carro. Quando eu Aí, tudo voltei, bem? depois, na pandemia, Quer tirei. provar? E tu é mané praticamente, né, Thalita? Tu mora aqui desde quantos anos, assim? Eu vim pra cá com 12 ou 13, minha mãe pode me corrigir, mas enfim, eu sempre falo 12, arredondo aí pra menos. Mas não sei, sempre me senti meio nômade, assim, meio não pertencendo a lugar nenhum. Acho que também morando fora também traz essa sensação pra gente, assim. Mas eu sou gaúcha, embora meu namorado disse que eu não sou.
Porque ele tem. Isso é uma grande ofensa para um gaúcho, né? Ele faz os testes comigo, aí eu falo que eu não sei responder. Então... Que tipo de teste? Tipo, comida, essas coisas? Não fala um tipo bar, assim, você sabe o que é não sei o que lá? Nem lembro mais. Outro dia ele falou alguma coisa, aí eu falei, não sei. Aí ele falou, lembrei, ele falou uma chamada de uma rádio. Ele falou assim, fez a chamada da rádio e falou assim, qual rádio é essa? Se você é gaúcha, você vai saber. Eu não sabia. Poxa, que pressão, né? Eu falei, fez uma pressão. Poxa, você só quer E viver ele a é sua gaúcho. vida e ver um Ele teste do também. Enem sobre o gaúcho. De Porto Nossa, Alegre também. muita pressão. Tá vendo? Então, assim... Então é uma questão pessoal pra ele. Deve Que o ser. gaúcho não deixa barato, né? Porque não sabe as coisas. Se um gaúcho não sabe coisas de gaúcho, E tem uma questão do roubar tua gaúcho, não carteirinha. sei se você concorda, que o gaúcho, ele fala algumas palavras na metade. Tipo, eu vou tomar um chimas, eu vou comer uma Fala. berga, vou fazer um... Sempre, no diminutivo. Uma ceva. Beber uma ceva. O gaúcho é verdade, prático, verdade. né? Eu adoro, Não perde gente. tempo. Mas, aqui Mas- em casa. Mas, Ah, tá. Então é chimarrão. Já sabe, né? já sabe. Quem é mais íntimo já tá ligado. Boa. E a O que cerveja, estamos né? bebendo? Eu quero falar, o que estamos bebendo, Ai, gente, bebi Gabriela? água antes de Brinde. vocês. ó. Brinde. O que estão bebendo? Nefasta? Tá bebendo Nefasta, uma última stout com avelã. Very good. Delícia. Como é que- Très bien. Très bien. Parabéns. Duolingo. Passou. Eu tô anotando aqui. Passou, Quem né? acertar mais no final... Meu Deus. Eu falei Xuxa, valeu, né? Calma. Tá Ai. tudo certo. Mon amour, não sei. Eu tenho que inventar uma palavra. Ai, tô nervosa. Mas e a gastronomia, Thalita? Como é que foi esse... Você sempre quis, assim... A gente não tem muita noção, não sei vocês, né? Mas eu não tinha muita noção até 17, 16 anos que eu queria muito fazer, assim. Eu admiro muito quem tem esse... eu quero ser isso desde que... Desde quando você teve esse despertar, assim, pra gastronomia? Que você falou, acho que é isso que eu quero. Não sei, na verdade. Assim, é sempre uma a gente história não assim sabe. que É isso eu que não tu quer? sei. Aquela, né? É isso que tu quer. Será que é isso que eu quero? Todo dia eu acordo e me pergunto, é isso que eu quero? É isso. Não, mas assim, eu queria ser médica, na verdade. Eu queria fazer medicina Olha só. até o 3º ano. Então, desde criança, assim, eu queria ser médica, fazer medicina e tal. E acho que quando eu vi realmente o que eu precisava pra isso, que eu, na verdade, não queria. Né? Nunca fui Deixa assim... pra uma outra vida. Eu nunca fui, assim, hiper, super inteligente, que tirava 10, 10, 10 em tudo. E também decidi que eu não queria passar estudando livro, enfim, o resto da minha vida. E a rotina de médico. Abrir uma pessoa, né? Chato. Essa parte da cirurgia essa parte eu queria ele quer- fazer. É, mas tem muito a ver com a Nossa, gastronomia, gente, né? Pra secar Não, o eu sou frango, formada em um Grey's negócio. Anatomy, tá? Sim, eu Não também. é, conta muito. Paid cardio. Isso. Adoro. Meu Deus. Então, eu sou formada em Grey's Anatomy, isso aí vocês têm que saber sobre mim, não no meu currículo. Você descobriu que as pessoas podem morrer Tá de no LinkedIn. soluço, né? Claro. Esse foi o meu maior trauma no Grey's Anatomy. Apesar de todas as mortes, os principais, descobri que a pessoa pode morrer de soluço. Várias coisas. Tem aquela síndrome da árvore também, que a pessoa fica parecendo uma Meu árvore. Ui, Deus do horrível céu. essa. Nossa, eu não tenho. E qualquer coisa, eu acho que um prego na cabeça também funciona. Que a Grace às vezes fala isso, né? Quando tá com muita pressão, ela mete um prego, sai a pressão. Isso. Daí eu já acho que às vezes. No Qualquer pulmão coisa, a pessoa tá também. com muita dor de Pulmão cabeça, eu falei, vai ter que Se eu pregar? falar que eu tô com dor de cabeça perto da barra. Não, lá em casa, prego, ela... lá em casa eu tomo um remedinho e fico quieta. Ela vai chegar atrás de mim no sofá e pá, Pegar de surpresa. me pregar na sala, eu morro de medo. Mas você chegou a prestar vestibular nesse sentido de, tipo, vou fazer. Então, mesmo? na verdade, eu fiz pra teatro. Eu ia falar que eu vi uma foto num palco no teu Instagram. Eu ia te perguntar Foi da sobre isso. dança, daí foi da parte da dança. Ah, Veio Que olha, loucura ela que tem uma da artística. dança, tem uma do teatro. eu sou do e teatro. gastronomia. então, eu fazia teatro quando era pequena, né? Em Bento Gonçalves ainda. Ó, Então, eu fiz lá. E então, era uma coisa que eu gostava muito também. Então, eu fiz pra teatro. E aí, um amigo meu, que cozinhava junto comigo, assim, a gente cozinhava pros amigos e tal. Aí, ele falou do curso do IFSC, né? Que é o curso de cozinheiro, que existe até hoje, curso técnico. E ele falou que ele ia fazer, que ele talvez fosse fazer, estava interessado. Eu falei, vou fazer então, gosto de cozinhar, então vou fazer medicina, né? Então, vou fazer isso, vou fazer teatro. E aí, eu passei pra cozinha, e aí fui pra cozinha. Na verdade, acho que eu acabei nem fazendo vestibular pra teatro naquela época. Acho que eu fiz só cozinha mesmo. Teatro fiz anos depois. E foi isso. Então, eu falo assim, meio que a cozinha me encontrou, assim. Eu meio que caí lá e gostei do negócio. Me joguei na loteria e... Não, e é sempre muito Funcionou. legal quando uma pessoa de fora vem e fala, pô, tu tem
muita aptidão pra tal coisa, tu nunca reparou. E às vezes a gente nunca reparou, né? Precisa vir alguém falar, dar um toquezinho, tipo, porra, acorda. Tu é Exato. bom nisso. Se vira. Não, e também, assim, eu acho muito estranho você ter que decidir com 16, 17 anos que você quer fazer tudo, Estranhíssimo, né? É estranho. É muito doido. Mas é uma pressão, assim, muito dos pais também, né? Antigamente, acho que agora já tá mais consciente em relação a isso, né? Mas acho que tinha muito, assim, né? Você tem que decidir. o que Até porque você quer antigamente fazer não de tinha opção, carreira. né? Tinha 4 profissões antigamente somente, né? Pra você escolher fazer. Hoje em dia a gente já tem uma gama, né? de coisas E pode para ver escolher. que da nossa geração, meu, é muita gente que se forma numa coisa e nunca trabalha nessa coisa e tá em outro lugar, né? Que nas gerações anteriores, não, tu se formava, tu trabalhava naquilo, é isso. Hoje em dia é tanta opção de profissão. É. É, Tu se forma nisso, já depois se forma naquilo, depois trabalha com a terceira coisa. E embora. exato. E aí tu trabalhou com gastronomia aqui e depois foi pra França? Então, Só aí pra gente- quando a linha eu... do tempo. A linha do tempo. Quando eu entrei no curso de gastronomia, eu tinha 17, né? Eu terminei o terceirão com 17. Então, eu comecei o curso técnico e já na primeira semana, uma das professoras falou da possibilidade de fazer curso de francês numa escola de francês aqui. E eles estavam fazendo um esquema de estágio. Então, você fazia o curso de francês e no final você fazia um estágio lá na França. Então, já desde o início do curso, eu já fui fazendo o curso de francês também com esse objetivo de quando legal. terminasse, Que legal. Massa. eu fosse fazer o estágio. Então, eu e minha amiga, a gente fez isso. Então, a gente se formou, finalizou ali em dezembro o curso. E em abril do ano seguinte, a gente estava indo para França. Meu Deus, super novinha. Sim, daí eu já tinha feito 18, eu tava indo Que com legal. 18. Daí a gente já fez nosso estágio de 3 meses lá. E aí eu voltei, trabalhei em alguns lugares aqui. Abri um café dentro de uma escola de dança. né? Que legal. Nossa, aqui em Floripa? Aqui em Floripa, a escola não existe mais. E aí depois eu fui pra França de novo, pra trabalhar no mesmo restaurante que eu fiz o estágio. E essa tua primeira experiência na França, como é que foi? Ah, foi incrível, né? Imagina, 18 anos no exterior, primeira vez. Voando. Um pouco assustadora também, né? Porque saindo de casa, assim, nova, mas pelo menos eu tava com a minha amiga, que era um pouco mais velha, né? Tipo, tem 4 anos a mais que eu, Sofia. E, assim, embarcando num novo país, com uma nova língua, mas a gente teve todo o suporte lá, então foi muito legal, assim. A gente teve o suporte da escola de gastronomia de lá, né? Então a gente legal. ficou hospedado na escola, que eles tinham apartamentos lá, era uma escola de hotelaria também. Que legal. Então a gente teve um suporte bem legal, assim. Então foi muito massa. Eu E o passei pessoal por foi receptivo lá? Tipo, super, Dizem que os franceses são foram. meio não receptivo. clubistas. Foi mais difícil quando eu voltei pra morar. Acho que foi mais difícil do que quando eu fiz o estágio, né? Porque estágio, você sabe, ele é estagiária e tal, duas E brasileiras. tem tempo de validade. Daqui a pouco ela vai embora, é isso aí. Quando chega pra morar, outra história, né? Exato. Mas mesmo assim, lembrando, né, um pouco, a gente não fez muitas amizades, não saiu com muitas pessoas. Então era tipo, muito receptivo no local de trabalho. Fora daqui, você é ninguém pra mim, sabe? Então, pelo menos a gente tinha uma outra, então a gente viajou, fez algumas coisas, né? Mas era isso, assim, no trabalho todo muito, muito legal, fora do trabalho E outra que a nossa coisa. referência também é Brasil, né? Que qualquer coisa, a pessoa te falou um oi, você já ofereceu um pão de queijo, já passou um café, né? Já faz uma Sabe? janta na tua casa, uma pessoa nunca nem viu. Exato, a gente é muito receptivo, né? Eu lembro até uma vez a gente falou, vamos fazer uma feijoada pra vocês, então, lá em casa. Isso que a gente fez, e todo mundo falou, a gente vai, e no final ninguém foi. Então a gente foi, nós duas, assim. Ai, que dó. Sobrou mais feijoada. Comeram mais, ó, que bom. Como diria meu avô, mais sobra. Né? Mais sobra, exatamente. Mas é isso, assim. E quando eu fui morar, a mesma coisa, né? Então, eles têm essa dificuldade, assim. Até uma vez, tinha um colega meu de trabalho, e ele falou assim... Falei, nossa, é difícil, né? De fazer amizade e tal. Como que... Ele falou assim, você não vai ter amigo aqui. Opa, legal. Que gostoso, informação Bacana. boa. É legal. Nada. Daí eu falei, mas Fez como... a mala, foi embora. Eu falei, mas como que vocês fazem amigos? Ele assim, na escola. Uns amigos de escola. Eu falei, tá, mas eu não estudei aqui. Não vou Eu não ter cresci amigo. aqui. Daí ele falou, então você não vai ter amigo. Aí ele fala, como dito anteriormente, você não. Não tem como comprar, né? Um aluguel, Aluguel alguma de coisa. É. acompanhante. As pessoas não fazem nova amizade, né? Sim, no resto da vida. E tu ficou bastante tempo lá nessa segunda ida? Eu fiquei 3 anos. Uau. 3 anos sem Sem amigos, né? né? 3 anos sem amigos. Meu Deus!
Então, na época, eu tava com meu marido, né? Meu ex-marido. Então, eu trabalhava muito também, né? Na verdade, tipo, muito. Então, quase melhor não ter tinha amigo e não quase não tinha atrapalha. folga. Mas eu tinha uma amiga, que era a Noeli, que era minha estagiária, né? Aprendiz, na verdade, ela era aprendiz. E o sous-chefe também, os sous-chefes eram meus amigos, assim, mas não era muito de sair. A gente saía com um colega de trabalho, depois do trabalho, assim, mas nada muito demais também. Meu Deus. E você, dentro da cozinha lá, nesses 3 anos, você conseguiu trazer o Brasil pra lá, pra cozinha, coisas suas ou você tinha que seguir, né, aquela culinária francesa ao pé da letra, assim? Então, nesse restaurante da França, ele é bem tradicional, né? Ele chama Café de la Paix, ele existe desde o século XVIII, se eu não me engano, então ele é bem antigo. Ele é do lado da ópera, né, em Paris, então tá de frente pra ópera, ele tá à esquerda, assim. Ele é enorme, faz parte de um hotel também. Então, ele é super clássico, né? Mas a gente tinha o prato, a entrada do dia, que a gente tinha liberdade pra criar, assim. Normalmente, a gente ia pra uma linha mais asiática. Não me pergunte por quê, mas é porque a gente gostava, todo mundo gostava bastante. Então, a gente trazia essa fusão, assim, França, Japão, ou às vezes alguma coisa mais tailandesa, mais pro asiático, assim. Até porque pro brasileiro, difícil de trazer ingredientes, né, pra lá, enfim. Então, a gente tinha mais liberdade de criação. Já no Canadá, já era mais restrito, assim. Então, não trabalhava tanto com criação e mais com reprodução. Então, a resposta é não. Não consegui. Então, a resposta curtando é não. Não consegui levar, assim, pra lá, né? Mas que incrível, imagina trabalhar no restaurante do século XVIII, né? Deus. Nossa, tipo, Não, maravilhoso. foda. Você entra no lugar, assim, Que você tá em sensacional. outra época. Imagina. Aquelas, olha pro teto, sabe? Aquele teto emoldurado, tudo Aquela música do Chef's pintado. Table passando. Todo dia um Esse episódio dia, de Chef's Table. É muito louco. Não, e num lugar desse, presume-se que as pessoas que vão querem realmente uma culinária um pouco mais tradicional, né? Com certeza. Então, como eu te disse, assim, o menu, a carta, ela sempre seguia uma linha francesa, né? Um pouquinho mais contemporânea também. E os pratos do dia a gente mudava e ia usando a criatividade, né? Mas assim, mas também tinha a parte de coisas mais tradicionais. Então, sopa de cebola gratinada, que é clássica, Uau. club sandwich, enfim, creme brulee, essas Ia coisas ficar mais ótimo com essa tradicionais. cerveja, uma sopa de cebola. Nossa. Nossa. Nossa, ia Ia ficar ficar. ótimo na minha Ave frente agora, Maria. nesse exato momento. Harmoniza muito comigo. Pronta pra essa Não é nem com música. cerveja, contigo. Não é comigo mesmo, minha pessoa. Mas aí depois da França, aí tu foi pro Canadá. Depois da França, eu fui pra Montreal. Isso. Que fala francês lá também. Que fala francês. Fala os dois, né? Fala francês e inglês. Mas Montreal ainda fala bastante os dois, assim. A maioria das pessoas falam os dois, sabem falar os dois. Mas se eles podem escolher, é mais francês mesmo, porque eles estão no Quebec, né? E aí eu tava vendo que daí tu abriu um canal no YouTube nessa época, né? Que Foi, você que tava, eu tava no você Canadá. Tava lá, assim. Que demais. E como é que foi essa experiência? Tu segue fazendo esses vídeos ou tu deu uma parada? Pro YouTube não mais, porque dá muito trabalho. Dá, menina. Demanda, Se né? não fosse o Sung... Contrato Sung, Fosse galera. Sung. Ô, Sung, come aqui, ó. Sei que tu não tem nojinho, que eu meti a boca. Não. Prova aqui, ó. Porque aqui a gente, assim, já agarrou amizade, já morde, já entrega pra pessoa. É isso. Intimidade é uma merda. Cuidado com a intimidade. Fazer a crítica gastronômica. Crítica gastronômica. Vai julgar. Eu lembro que eu hoje que eu tava vendo uns vídeos lá, eu vi que eu tinha assistido um vídeo seu, já tinha assistido do Tornear o Cogumelo. Eu assisti milhões de vezes. Eu não sabia que era você de hoje. Eu falei, caralho, era com ela que eu assisti o vídeo. Nunca consegui. Ah, você já tinha visto. O que Já é isso, viram um gente? cogumelo? Tem um cogumelo Paris, aqui. Daí você tem que tornear aquele trem pra ficar parecendo tipo um chapéuzinho. assim Daí você tem tornear? que usar uma faquinha. E, tipo, Esculpir? Isso. Isso. Eu assisti muitas vezes. Uns 3 anos, quando foi? Não sei quando você postou. Foi. E aí, 2018, não acho. consegui, assim. Não que você não tenha explicado totalmente. Eu não tenho vocação. Habilidade. Como é que é condenação fina? Não tenho. Você podia ter trazido um cogumelo aí pra gente ter. Cara, por que a gente não pensou nisso? Ao vivaço. Nossa. Mas podemos marcar? Um workshop. Mas é porque ela é formada em Grey's Anatomy, ela deve ser ótima com bisturi. Entendeu? Entendeu? É isso aí que te verdade. falta. É aí que te São falta. as minhas skills de cirurgia. Ela aprendeu tudo. Tudo. Então, eu comecei fazendo assim, eu tinha uma rotina um pouco mais
tranquila no Canadá, né? Na verdade, era o meu objetivo também. Então, eu fui fazendo os vídeos na minha folga, assim, ia fazendo. Meu ex ia editando e Mas ia nossa, eu achei postando. muito bom os vídeos. Muito legais. É muito legal. Muito Com uma legal. qualidade boa de edição, de Sim, é filmagem. isso. A Parecia imagem super produção boa. total. Não, era muito legal fazer, mas era bastante trabalhoso. Não, Na verdade, é. a parte da filmagem, até que é fácil, né, Eles gente? têm que produzir o Aí, conteúdo, depois- produzir Sim, cenário, é. editar, daí postar É. um negócio, colocar hashtag, daí Colocar eu sou É. apavorada com hashtag. Eu odeio Não hashtag faz também. sentido pra mim. Toda vez que a gente vai postar uma coisa, eu fico, gente, tem que botar hashtag. É, Eu fiz hoje, inclusive. Tem que botar. Ninguém merece. Inferno. Você fica, né, meia hora tentando decidir, assim. Qual É que a hashtag pré-produção eu e a vou- pós-produção é muito pior. Se chegar a gravar, beijo, tchau, é 2 toques, né? 2 toques. É. Exato. E aí depois quando tu voltou pra Floripa pra um objetivo, assim, cansei de... Pra tirar carta. Pra tirar a carta de motorista? Ela ficou com aquela reprovação na cabeça, ela não esqueceu. Não, se fosse por isso, tinha feito no Canadá, que é muito mais fácil, né? Ah, é? Ah, Você pega uma carteira Você pode bater provisória, tranquilo. você Pode fica bater. 1 ano dirigindo com alguém do teu lado. Que isso? Gente, Depois que você vai lá e loucura. faz o teste. Daí depois você vai lá e faz o teste igual a gente faz e aí você tira. Só que é muito melhor, que você tá 1 ano treinando, né? Óbvio, faz muito mais Imagina. Você sentido. não tá 10 aulas. Cara, imagina o focada. tanto de retrovisor que pode bater em 1 ano. Que gostoso. Muito bom. É, na prova, né? Quem que faz isso? Quem? Ai, mas meia Pelo amor de roda. Deus. Não, então, eu voltei por causa da pandemia, na verdade, né? Eu tava aqui, e o meu voo de volta foi quando teve o primeiro caso no Brasil. Pô. Dia 28 de Foi fevereiro. tu, aquelas, não, tô brincando. Foi você. Aí eu voltei, aí eu trabalhei 10 dias, eu acho. E aí foi o caos, assim. Então foi, tipo, 2 semanas depois de eu ter voltado com um caso no Brasil, já tava o caos. Aí todo mundo foi demitido do hotel, tipo, uma demissão temporária, né? Caraca. Daí fechou, era tipo 150 funcionários, assim, Meu tipo. Deus. Meu Deus, que loucura. Daí tava assim, naquela incerteza, né? Não vou ter trabalho, como é que eu vou pagar o aluguel? Não vou poder voltar, né, pro Brasil. E aí, quer dizer, né, na verdade, meu ex ainda tava aqui de férias, então, na verdade, ele não poderia entrar, porque eles tinham fechado a fronteira, né, o Canadá. Então, eu decidi vir pra cá, fechar o apartamento, né, e ficar perto da família e tal, né. A gente tava naquele momento de muito medo, né. Vai durar 2 meses essa pandemia. Deu É, 15 aham. dias, galera. Meu que visto lenda. terminava em maio, então o meu projeto era voltar antes de maio. Lembrando que isso era março, precisa ser 2 meses. Tá no boa, tá máximo. resolvido. Consigo voltar. Tranquileza. Daí foi isso. Daí nisso o visto terminou, né? Mas a gente tava com um processo de residência permanente. E aí ficou, tipo, meio que esperando isso entrar e ver como é que ia funcionar, enfim, com a pandemia e tal. E aí o Masterchef aconteceu. Então foi nesse meio tempo, assim, de espera. Mas como é que veio essa ideia? Eu tô aqui, pandemia, vou no Masterchef. Então, Como foi não? muito. Como Então, assim como a minha entrada na gastronomia foi meio do nada. Foi esse assim. amigo, né? Olha Foi só. outro amigo. Foi outro Estou amigo. cansado de te dar dicas. Ele voltou. Tem que fazer tudo, né? Tudo por você. Tudo pra você. Tudo eu nessa casa. Então, esse amigo ainda, inclusive, ele não foi pra cozinha, ele foi pra engenharia elétrica. Antes da pandemia, ele resolveu largar a engenharia, seguir o sonho dele, começar na cozinha, tipo, acho que 1 ano ou 2 anos antes da pandemia. Aí veio a pandemia, daí ele precisou largar a cozinha e voltar pra engenharia pra poder sobreviver, tipo. E hoje ele voltou pra Mas hoje ele tá cozinha? bem, hoje ele tá na Holanda, fazendo, maravilhoso. sei lá, Nossa. doutorado, mestrado, sei lá o Arrasou. que ele tá fazendo. Beijo, Pedro. Beijo, Pedro. Arrasou. Que ele nem vai ver, porque ele quase não entra nas redes sociais. Não, mas tu vai obrigar ele a Vou ver, mandar porque ele pra foi ele. citado. WhatsApp. Ele Foi foi citado. citado. foi citado. Vou mandar. A gente bota os minutos ali. Ele não precisa ver tudo se ele não quiser. E aí, então, daí foi meio assim de repente. Eu vi um amigo postou nas redes sociais um vídeo de uma pessoa de inscrição no Masterchef. E aí eu vi que o cara tava de doma. Falei, você tá de doma? Porque fazia anos, né, que não tinha o profissional. Então eu vi que ele tava de doma. Eu falei, se ele tá de doma, então é o profissional, né? Mas nem fui olhar nada, eu fiquei com aquilo ali na cabeça, tipo, passou. Aí depois tomando um café com um amigo, né? Porque ele é meu amigo hoje, ele é meu namorado. E aí ele. Mas eu tava tomando café com ele e tal, que a gente se conheceu no café, e ele também era cozinheiro, e tava me falando dos projetos dele de vida e tal, e
que tinha falado que mais pra frente ele queria fazer competição. Eu falei, nossa, realmente é competição, até que é um negócio interessante, né? Pode ser. Dá pra pensar. Então ficou assim na minha cabeça, assim. Ele falou aquilo, eu falei, vou entrar no negócio do Master e vamos ver se tá lá. Aí tava aberta a inscrição. Daí eu me inscrevi, falei, custa nada, né? Tô de Tô bobeira. aqui, né? Porque eu não tava trabalhando naquela época tava criando conteúdo digital pro meu Instagram, né? Voltando, por exemplo, com um projeto do YouTube, só que pro Instagram e mais voltado mais em conteúdo e não tanto em vídeo. E tava ajudando a minha mãe gerenciando a loja da minha mãe. Minha mãe tinha aberto uma loja de roupa infantil bem na pandemia, então eu tava gerenciando tudo pra ela, assim. Então eu tava fazendo isso, tipo, trabalhando na loja e criando conteúdo de gastronomia pra não ficar longe, né? Mas tava naquele limbo, assim, porque antes no Canadá eu tava pensando em desistir, então, em trocar de profissão e Então, tal. Masterchef veio pra tu ter amado. certeza que Que tu ia loucura. trabalhar com gastronomia. Mas rolou uma grande decepção no Canadá? O que aconteceu? Não, mas pela rotina de vida, né? Lembra que eu ainda falei que não queria ser médica por causa da rotina louca, ser marcado, cozinheiro né? também. Mas acho eu tô que é um aqui pouquinho trabalhando O no plantão é de segunda-feira. terça a domingo, né? Puta, pelo menos você ganha bem, né? No plantão, porque cozinheiro não ganha tão bem assim, né? Então, era isso, assim. Mas a questão... eu não tava trabalhando com parte criativa, então isso acabava me decepcionando muito, assim. Era só reprodução, longas jornadas de trabalho, não conseguia ter tanto qualidade de vida, né? O salário é bom, não posso reclamar do salário lá fora, que é muito melhor do que aqui, né? Até porque a qualidade de vida lá é melhor, então a gente consegue... Viver bem, né? Com salário. Com o salário, né? Você consegue ter uma vida ok. Então, era mais por isso, assim. Tava mais querendo não sair da profissão, mas migrar de área, assim, um pouco, né? Não trabalhar na cozinha propriamente dita, assim, né? De hotel e tudo mais. Sim, e aí rolou Masterchef, são muitas etapas até chegar lá. Não, na verdade foi muito rápido, porque eu me inscrevi nos 45 do segundo tempo, assim, bem no final. Acho que menos do que eu foi o Enzo, assim. Acho que o Enzo se inscreveu, sei lá, um dia antes de terminar. A história dele é muito louca, não vou contar, porque, sei lá, a gente pode contar pra vocês. Mas a história dele é bem legal também, mas foi muito meio acaso, assim, igual comigo, sabe? E aí, foi, tipo, muito rápido. Então, eu me inscrevi. Acho que alguns dias depois eles falaram que eu tinha passado pra seleção. E aí, começaram as seletivas. E é isso aí. Só que a gente tinha o Covid ainda naquela época, né? Sim. E Foi... É gravado muito antes? Não, no que não, né? No que passa a gente gravou nessa época, agora a gente tava gravando. um ano atrás. Eu ainda vejo aquelas lembranças do Instagram. De vez em quando vem uma lembrança de lá, né? Da época que a gente tava... Porque a gente ficou confinado no hotel, né? Todo mundo. Ai, que ruim. Ai, foi ótimo, E na tinha todo um verdade. protocolo de segurança ali, Covid. Tinha. Foi ótimo, a gente... Tá... Porque a gente tava do lado do estúdio. Do lado. Eu acho que quem gravou agora não tá mais confinado, porque, né, não é mais pandemia. Então, a gente ficou do lado do estúdio. Então, tipo, era muito perto. Pra ir voltar. E bem extensa, as gravações são bem cansativas. Então, tipo, chegava, tava no hotel, pedia teu iFood e tal, ou no mercado, enfim. A gente comia, dormia, depois no outro dia tava... Quantas Cozinhava um horas de puta gravação? prato, né? E pedia um podrão depois. Lavavam as nossas roupas. olha aí. Olha, Tinha tá bom. lavanderia e tudo mais, então, gente... O confinamento foi ótimo. Porque vocês devem ter ficado muito total. próximos, né? Tipo assim, deve ter ficado todo mundo muito amigo. Sim, assim, isso que foi imagina, legal um também. convívio Exato, direto. isso E tu foi é muito amiga legal. ainda do pessoal? Tu tem Sou- contato com o pessoal? Tenho, a gente tem o nosso grupo ali que a gente sempre fala. Besteira, ou, enfim, outras coisas, né? Ou se ajuda Manda e tudo figurinha. mais. Manda figurinha. Manda meme. Sempre, gente. Figurinha base da amizade. Sempre tem. E a gente teve recentemente agora a perda do Wilson, né? Que o Wilson faleceu. Cara, Sim. eu vi, verdade. Que loucura. Foi muito de repente, assim, né? Foi um choque pra todo Nossa, não mundo, sabia. assim. Fez uma semana agora, esses falaram dias. isso semana passada. Então foi muito de repente, assim. Eu e ele, a gente não era tão próximo, né? De se falar sempre e tudo mais. Mas foi um choque pra todo mundo, assim, né? Porque foi novo, né? 40 anos. Muito novo. Super. Mas a gente se fala muito. Eu falo mais com a Nanda, né? Eu e a Nanda, a gente é bem amiga. Agora ela tá aí no restaurante novo, então
Acaba que a gente não se fala tanto, mas antes era videochamada toda semana. Baita dupla, vocês sempre subiam juntos pro mezanino. É verdade. A gente tem uma tatuagem juntas. Né? Não! A gente tem, que deixa eu é? ver. É uma obra do Fornacete, que não sei se dá pra ver. Esse aqui, Caraca, que Que linda! linda! Nossa, maravilhoso. Nossa, lindíssima. Que é uma menina tomando chá ou café. No Exato. caso, chá, porque a gente tomava sempre chá juntas no hotel. Ai, que lindo! lindo! Sensacional. Ela cozinha muito bem também, né? É. Vocês duas. Ela é fera. Jesus amado. E a pressão no programa? É a mesma, é assim, a gente que assiste fica angustiada, né? Às vezes eu não consigo assistir. Eu fico ansiosa. Ai, Fica gente, não vai dar certo. Espera, menina, ela tá botando o negócio. Aí a gente fala Deixa que eu a colocar TV o broto, pelo amor de Deus. briga com os jurados. Custa deixar colocar o broto. Quando você vê, você já tá visceral gritando com a TV. E é essa pressão mesmo. Cara, Não tem Não. corte, não tem edição. É muita pressão, mas a gente, eu acho que pros amadores talvez seja mais difícil. Ah, não sei como é que o Porque- amador consegue. não sei. porque a gente tá Tá no ritmo já de de restaurante, pressão de restaurante e cozinha. tudo mais. É. Então a gente já tá naquela questão Eu de lidar com o choraria, tempo, Com certeza. de lidar com muitos processos ao mesmo tempo, né? Então a gente já tá acostumado, assim, com isso. Mas eu acho que o que pesa mais é a pressão psicológica, assim. Então, ainda mais a gente, tipo, que ficou confinado. Então, você tem isso também, você não tá saindo pra lugar Então, nenhum. né? E várias coisas rolando, né? Com família, Covid, Sim, você toda tá uma longe, tensão. é. Você tá com Já a tava no cabeça ali. final, assim. Então, acho que a gente tava É. um pouco mais tranquilo em relação a isso. Né? O confinamento era pra não correr o risco de ninguém pegar, porque todo mundo tava junto, pra não atrapalhar as gravações, tem que parar e tudo mais. Né? Mas, e pra gente também foi um confinamento mais curto do que, por exemplo, a dos amadores, né? Que é uma temporada mais longa. Então, eles acabam ficando confinados bastante tempo. Já a gente é uma temporada mais curta, né? Mais enxuta, então é um pouco mais rápido. Mas é mais a pressão, acho, psicológica, assim, de você não saber qual vai ser a prova amanhã, se você vai sair ou se você não vai. Nossa, né? imagina. Bizarro. Cara, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de assistir esses reality, assim, de gastronomia, porque eu fico muito ansiosa. Eu fico nervosa, não tem condição. Fica sua. Aham, eu fico suando em casa, assim, assistindo. Eu fico- Mas claro que a edição ajuda pra deixar um pouco mais de pressão, né? Porque ela vai juntando vários detalhes. Aí tu fica Não, mas mais tudo bem, eu tô ansiosa, vendo no mas- meu sofá comendo uma pipoca amolecida. Né, imagina a pessoa que tá lá, pelo amor de Deus, tem condição. Teve um dia que tu pensou assim, nossa, o que eu fiz da minha vida? Por que eu me inscrevi nesse negócio? Vou embora. Cara, eu acho que quando eu tava lá, acho que era muito legal, assim, na verdade. Bom, teve na prova de serviço, teve. Na prova de serviço, eu pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Tanto que eu chorei horrores, e aquela prova foi o caos. Mas nessa prova foi A o gente quer terror. saber do carro. Assim, pra que eu entrei? Mas é o que eu digo, assim, também. Acho que cozinheiro que pensa, que não pensa em desistir, acho que. Cara, Tá com a não vida sei. muito fácil, tá errado. Ou né? tá, consciente, ou tá né? ganhando, ou tá ganhando muito bem, ou tá passando pouco tempo na cozinha, Tá cozinhando pouco, tá ou cozinhando tá muito iludido ainda. Se tá fácil, tá errado, né? Que essa, a vida de cozinheiro, não é glamour, tá, gente? É, a gente ainda comentou isso no episódio da Janete, né? Que tem um negócio agora, que é hype, né? Trabalhar É. na cozinha, a galera que chega agora e Não, acha você que é tudo sai, maravilhoso. Mas é que eu sai acho do que- curso chefe A já. popularização desses realities também Sai ajudou do curso muito as chefe. pessoas, né? certeza. A se interessarem por cozinha, mas também tem essa coisa do hype meio estranho, né? Tipo, comecei a fazer aulas, eu já sou chefe. É. Pô, peraí, né? Tem uma amiga que ela fala, né? Ela é formada em gastronomia e ela falou que quando ela começou a estudar, tinha uma colega dela que se apresentava como chefe. E o professor falou, mas você é chefe Tem que lavar muita do louça. quê? Tipo, pô, você começou a estudar agora, você é chefe Você é do chefe de quê? quem? É de quem? Entendi. Eu fiz gastronomia e não segui super. Gosto muito, amo. Mas trabalhei algum tempo na cozinha e falei, querido. Beijo, porra é tchau. essa? Tchau. Adeus. Adeus. Até nunca mais. Deu o Jô Soares. Eu servi uma vez o fundi pro Jô Soares, eu queimei o fundi. Realmente, daí ele reclamou. Eu falei, pra mim não dá. Decepcionar o Jô queimado pro Soares é Jô o fim. Soares. É. Nunca tinha falado desse. É verdade, Eu chegou na fundi pro Jô frente, Soares, é, ele ela reclamou. Poxa, pro jogo. Mas tem um prato Pelo seu. menos você viu. É. Verdade. Você Né? entregou, Olha tem aí. gente no Masterchef que não Queimei minha entrega. mão super, queimei, tipo, feio.
enfim, junto com o fudi a minha mão. Mas Roendo tem um um pedaço de prato mão. seu que eu fiquei, tipo, apaixonada. Eu sou obcecada por beterraba, amo muito. E aquele prato da final de beterraba, cara, eu tentei reproduzir. Eu tentei assar beterraba com crosta, meio que nem você fez, óbvio, né? Tentei reproduzir e tal. Voltando, tem que Tentei, gente. Tentou. Ai, como é que faz pra gente ter uma aula mesmo? Eu achei aquele prato foda. Porque você gosta muito da culinária vegetariana, né? Eu gosto. Acho que, na verdade, o caminho da cozinha, ela tá tem como e não falar deve ir isso, muito né? pros Tipo, vegetais, né? Na verdade, tem um livro que chama O Terceiro Prato, que é um livro muito bom. Que é o que a gente sempre fala. Eu sou obcecado pelo Dan Barber. Tudo eu falo do Dan Barber. Mas é o livro da minha vida. É foda esse livro, né? É muito. foda. Então é isso, é o que ele fala, que o terceiro prato vai ser mais vegetal do que qualquer outra coisa, ou totalmente vegetal, né? A gente tá seguindo por esse caminho, assim. E eu acho o vegetal tão mais versátil do que a proteína animal. Com certeza. Porque você pode fazer um filé de N formas, ele vai ter gosto de filé. Exatamente. Sempre. Agora você pega uma couve-flor, você faz ela de N formas, ela vai ter N sabores diferentes. Sim. Então, tipo, ainda mais a couve-flor, que é super neutra, né? É. Couve-flor, batata, enfim, né? Uhum. Batata é super popular, né, gente? Então, Poxa. É. Vamos lá, galera. Vamos E lá, você pegar galera. ainda uma coisa da estação orgânica, que você come e sente o gosto da parada, Super. né? Muito bom. nossa, com certeza. Porque tem um lance que a gente não sabe o gosto dos vegetais, né? Tipo, você come lá uma cenoura todo dia. Aí quando você pega uma cenoura da estação orgânica, Totalmente tem gosto, diferente, né? Aí, nossa, coisa estranha. Ah, não, é o gosto mesmo. A gente não é habituado a isso. Eles sempre foram, os vegetais sempre foram muito pensados como acompanhamento, né? Então vamos botar o que aqui, na verdade, né? Legumes salteados. Ai, gente, é isso, né? Brócolis, cenoura. Seleta, né? Seleta. Brócolis, cenoura e ervilha. É isso, brócolis, cenoura e ervilha, clássico. Que delícia. Sem manteiga. Só azeitinho, sal e Você pimenta. gosta de manteiga, né? Você tem esse viés. Morei em Francês. Paris, manteiga, você Eu amo, gosta gente. bastante. É muito bom. Eu amo. Minha intolerância à Tentei lactose ser vegana, chora. durou 2 dias. Não Mas dá pra viver ignora sem, a sem intolerância. manteiga. Não, dá. vegano pra mim é difícil por causa do Puta, ovo. é foda, É, cara. Aí é ovo, Não, manteiga cara. pra mim pega mais. Manteiga e queijo, eu acho. A gente tem algumas manteigas vegetais. É. Não substitui igual, porque também a manteiga ela tem, enfim, proteínas, açúcares, tem outras coisas, né, estruturais, assim, que dependendo do que você vai cozinhar, o outro produto não vai substituir exatamente da mesma forma, né? Mas, assim, pro pão e tal, eu consigo substituir com algumas manteigas vegetais. Mas não tem o mesmo sabor, né? Mas eu não sou vegana, né, gente? Assim, já consumi muito vegetal, já cheguei muito perto do vegetarianismo também. Mas pra mim, o ovo me pega, assim. Eu sou muito apaixonada por ovo. Nossa, Eu como ovo todos os Porra, é dias. muito gente. É bom demais, né? cara. Eu fico sem carne muito tempo, assim. Eu comento com elas, porque a Bá não come carne e a Gabriela não sei. Nunca sei. Depende do dia, depende do bom humor, do mau humor, principalmente. O DDD, né? Do DDD que a gente tá. Questões geográficas também. Mas assim, eu acabo consumindo bem menos carne, assim, né? Eu sempre vou pra uma opção sem, assim, muitas vezes. Mas ovo, gente. Ovo, manteiga, pra mim o veganismo é foda. Opa, pode falar? Pode falar. Pode, fica à vontade. Não, mas Mas ovo eu assim, como todos os eu tenho muito. Às vezes eu penso que eu quero comer no dia e eu troco meu almoço por um pão com ovo. Feliz. Pão com ovo é bom Nossa. demais. Ovo, gente, Pão com ovo é Acabou. tudo, gente. Ou arroz com ovo também. Arroz com E ovo. você Uma fica batata palha. chateada quando o seu ovo passa do ponto? Nunca fiz batata palha. Boto só arroz e ovo. É muito Experimenta. comida afetiva Não, eu aqui, pra né? mim. Autoestima delirante, dando uma dica pro Masterchef. Experimente uma batata palha. Mas vou testar. E me marca. E me marca, Me me marca. marca para mais dicas. Não, você me manda ali uma mensagenzinha e comprova. Tá. É muito bom. Textura, né? Crocância. Claro, né? A crocância que falta no prato. E tu fica chateado quando passa o ponto do ovo? Eu fico, puta, cara. O que eu tô fazendo no ovo, mas jeito passou. Puta. É, então que o Não, ovo é como eu acho traiçoeiro. maravilhoso. Mas tem essa coisa da luz do ovo, que é o ponto, né? Claro. Tem. Tem Mas gente que pra come vocês com a é gema gema mole, dura, né? né? Tem. I'm so sorry. Quando eu era mais adolescente e tudo mais, eu comia também, né? Com a gema dura. Agora, Mas gema mole com a no gema arroz. mole, então. Maria. Porque daí Ela tá já- liga, né? É claro. o que dá liga Um ovo ali. mexido cremosinho. Não, o Sim, melhor sim. assim é a borda crocante Essa. e a gema mole. Essa. Uhum.
Fala segredo, mais. segredo. Eu tinha Bastante um manteiga. ovo que é muito Bastante bom. manteiga. É, não Que tem- o meu avô fazia, meu avô não sabia cozinhar muito, mas ele fazia sempre pros netos, que era o prato. Que ele, né? Ele pegava um tacho assim, a fundo assim, né? Daí enchia de banha. Daí esquentava a banha. Daí quando ele quebrava o ovo, você viu o ovo afundando, sumiu o ovo. E daqui a pouco, ele brotava tipo uma margarida assim, Meu Deus. na banha. Daí ficava a borda, imagina, o ovo na banha. A gente sobreviveu por acaso, né? Daí ficava a borda dourada, Cardiologistas. né? Ele Paid jogava cardio. salzinho assim e servia essa comida com arroz. Maravilhoso. Ai, Maravilhoso. sim. Nunca Gente, mais mas comi é- ovo feito na banha, assim, submergido, que Vou ele pedir pra minha some e mãe volta. fazer. Porque minha mãe Delícia. só cozinha com banha, né? É, Vou pedir pra gostoso. fazer. Tem outro Arroz gosto. feito na banha. Não, é. arroz, o feijão temperado com colocar a banha no feijão ou fritar uma batata. Ah, banha. Na banha. Ah, bijagica é na banha, né? É na Aprendi com a banha? sua mãe. Sim, Na tem que banha. Delícia. Com Tem gosto certeza. de comida legal. Gosto de comida boa. Gosto de comida legal. Comida bacana. E hoje, quais são os teus projetos, Thalita? O que tu anda fazendo aqui em Floripa? O que tu anda aprontando aqui em Floripa? Eu ando aprontando em Floripa. Então, depois do programa foi toda uma redescoberta aí do que eu ia fazer, né? Eu trabalhei aqui em Florianópolis, assim, quando voltei do meu estágio da França. Então, isso aí foi 2011. Acho que faz bastante tempo, né? Tipo em restaurante mesmo, cozinha. Na verdade, foi um período no restaurante que depois fechou. E outro foi num que agora já não é dos mesmos donos e tudo mais. Então, enfim, foi uma experiência curta. Eu tive um café, né? Então, não tive, assim, uma carreira aqui, né? Então, minha carreira foi lá fora. Então, assim, estando aqui, mesmo tendo a visibilidade do programa, acaba que eu não estava inserida no mercado aqui dentro, né? Então, eu já estava trabalhando com conteúdo digital, que eu gostei muito também, porque continuava, assim, meu intuito quando eu comecei o YouTube foi de aproximar as pessoas, né? O público da alta gastronomia, assim. Então, ensinar algumas coisas, algumas técnicas, algo que eles pudessem ou só matar a curiosidade, né? No caso do champignon torneado aí, né? Acessem. Ou às vezes tentar, né? Pra quem gosta mais de cozinhar, mas realmente tentar fazer, mesmo não conseguindo, mas tipo, se divertindo e tudo mais. Ou conseguindo reproduzir algumas coisas, né? Tem uma amiga, por exemplo, que assistiu meu vídeo da Twilly, ficou louca, porque achou que era uma coisa super, hiper, mega difícil de fazer. E até hoje ela faz e bota em tudo. Mas, fiz um bolo de Pão com ovo, aniversário. Twilly. Miojo. Fiz meu bolo de aniversário, coloquei uma Twilly em cima. Ela faz não sei o que, daí ela faz a Twilly Maravilhosa, louca. Daí ela vai reproduzindo, assim. Então, tipo, isso que é legal, né? Conseguir trazer umas técnicas, coisas diferentes, que não sejam super difíceis de fazer e que o público consiga fazer em casa, né? Então, esse sempre foi meu intuito, assim. Então, quando eu voltei pro conteúdo digital no Instagram e tudo mais, também era focado nisso. Então, eu não queria parar de fazer isso, né? Depois do programa, assim. Não queria voltar a trabalhar no restaurante e esquecer essa parte, né? Então, eu queria continuar em paralelo, ou voltar pro restaurante, pro mercado, né? Ou, enfim, seguir em outros caminhos. Então, agora eu tô seguindo mais pro caminho mesmo de conteúdo digital e também de consultorias. Então, a gente tá indo mais pra... Isso é muito legal. Tô aí com os projetos de talvez ensinar, fazer alguns workshops aí, quem Ai, sabe. Tô beterraba. pensando. Nossa, tu já viu que já tem a primeira aula, tá montada já, né? Nascer a beterraba. E aí tu faz uns eventos, eu vi ele também, tu faz uns eventos de Faço, vez em quando, né? faço uns eventos também. Também é super legal, porque aí já tô voltando ali pra cozinha, né? Não saindo Sim. totalmente. Exercendo a criatividade também. Também fico mais próxima das pessoas, né? Me perguntam muito, onde é que eu posso provar tua comida e tudo mais. Então as pessoas querem, né? Que legal. Provar e saber, então isso é legal também. E é muito legal dessas videoaulas que tu explica super como faz, porque ainda a alta gastronomia eu acho que usa muita terminologia que não dá pra entender, né? Daí você corta em brunoise, faz um sauteia, o velouteia, sei lá, Tudo sabe? em tudo, né? Tudo em francês, né? Je parlez. E às vezes é mais simples do que parece, né? Que são vários nomes que eu acho que afasta muito o pessoal, né? Abre um livro Exato. de gastronomia, de alta Exato. gastronomia. Se não tiver similaridade ali, você não entende nada, né? Você Eu não acho consegue fazer nada. que o programa também ele tem uma importância muito grande, assim, nisso. Que ele aproximou muito as super, pessoas super. de termos e de Total. técnicas. É tipo e Grey's da Anatomy da gastronomia. gastronomia. Não superar ninguém, olha que legal. É só ligar um fogão, bem mais legal. Porque essa coisa, porque se alimentar é uma questão de educação também, né? Da gente aprender a se alimentar. Eu acho que a gente
passou ali por um período, né? Sei lá, anos 90, anos 2000, tudo era bolacha, salgadinho, achocolatada, lá. Depois veio mais uma preocupação do tipo, o que a gente tá comendo? A própria pandemia também aproximou as pessoas da cozinha. Sim. Esse hype de reality shows de culinária também, todo mundo vai em casa tentando fazer suas beterrabas, né? As suas tuíles, as coisas, enfim. E é muito legal essa tua iniciativa de aproximar as pessoas, né? Porque às vezes você come qualquer coisa que você pensa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Deve ser muito difícil. Vou aqui comer, sei lá, vou abrir um pacote de alguma coisa, botar no micro-ondas e... Porque eu não sei cozinhar. Exato. E às vezes você quebra a cara tanto por não experimentar uma coisa que, na verdade, é simples. Mas talvez a culpa não seja nem sua. Seja porque... né, essas terminologias em outras línguas e e equipamentos fodões e facas caras e panelas caras. Não, faz o que tem na tua casa, dá teu jeito, vamos comigo, vamos lá todo mundo. Vai dar certo, né? Acho que encoraja mais as pessoas a tentar se aventurar, né? Esses programas, as coisas, dá mais vontade de... vou me aventurar na cozinha, vou tentar. E às vezes... E até uma coisa que a Janete falou aqui, cara, a gente tem que cozinhar pra comer, então por que a gente não curte esse processo? Por que a gente não aproveita e, né, e aprende uma coisinha diferente ali e tem um resultado mais legal? Então, acho que o pessoal foi se jogando mais, eu acho, né? Esses programas aproximou mais as pessoas da cozinha. Trouxe uma proximidade mesmo, um pouco assim de romantização também, mas no bom sentido, podemos dizer. Às vezes no mau sentido, né? Às vezes as pessoas romantizam demais, fazer aquilo assim, né? Esse hype que a gente tá falando de informação mesmo. Mas eu acho que pra pessoa também trouxe um pouco dessa questão de, vou me aproximar, vou voltar a cozinhar, né? Pode ser uma parte divertida, algo divertido no meu dia a dia. Porque querendo ou não, acho que a gente teve um boom aí de fast foods e de industrializados e tudo mais, que facilitou muito a parte de comer para as pessoas, né? Então a gente ficou preguiçoso mesmo. Sim. Né? Ainda mais, tipo, enfim, entrega, comida, delivery, etc. e tudo mais. Acho que a pandemia ela veio meio para mostrar e para fazer o pessoal voltar um pouco a cozinhar e ver um pouco a valorização disso, e até o prazer, né? E a vontade mesmo de fazer. Mas é um resgate ao início, né? Porque no início, enfim, a mulher, né, tinha que cozinhava para a família. Mas também é um ato de amor, né? Também você tá nutrindo os seus e você mesmo, né? E resgatando também isso que a gente tem, tipo, isso que a gente tá fazendo aqui, que normalmente é o que uma família faz em torno da mesa, né? A parte que a gente conversa mesmo é enquanto a gente tá se alimentando. Então ali a gente tá trocando como foi o dia a dia, né? Quando você tá vendo TV, você não tá fazendo isso, né? No momento você tá assistindo alguma coisa. Ou, enfim, quando você está fazendo alguma outra tarefa da casa, que cada um faz a sua parte. Então, na parte da refeição, é quando a gente faz essas trocas também. Então, é quando a gente se liga mais com as outras pessoas, né? A gente cria esse pouco de união e de conhecimento e tudo mais. Então, acho que isso foi se perdendo, assim. Sempre lembro uma parte que... Vocês já assistiram Mad Men? A série? Tem muita parte, assim, que eles vão comer e ficam sentados assistindo TV. Nossa, isso me marcou muito, assim, que eles botam aquela bandejinha, botam comida e ficam assistindo televisão. É bem clássico de estadunidense, né? Muito clássico. Muito, só que isso mostra muito a perda da relação deles, assim, né? Entre família também, que eles, tipo, não conversavam, ficavam ali, tipo, presos na televisão e não estavam nem interessados no que eles estavam comendo e muito menos um com o outro. Então, eu acho que a gente tá agora resgatando um pouco aquele início, assim. Acho que a gente tá espero que a gente esteja caminhando cada vez mais para isso. Nossa, é muito importante, né? E hoje em dia, até pelo ritmo de vida das famílias, né? Das próprias configurações de família, como é difícil a gente parar, sentar, partilhar um alimento, conversar. É tudo tão corrido, né? A gente sempre fala, tipo, meu Deus, parece que a semana passou e a gente foi atropelado, não viu. Sexta-feira, piscou, sexta-feira de novo, piscou, sexta-feira de novo.
Quando que a gente consegue ter um respiro? É cruel, né? Sim. É muito cruel. E eu acho essa que a gente fala da alimentação, de não consumir tanto ultraprocessado e tal, é um aprendizado do dia a dia, o que cozinhar, né? Então, quando tu ensina as pessoas a cozinharem mais os vegetais e falar, olha, os vegetais dá pra fazer um prato principal foda, eles são os principais, né? Então, eu acho isso super importante, porque a má alimentação é um problema social, né? Então, tipo, a mãe pegou 2 horas de condução. Exato, Às é um vezes problema de cozinhou classe, numa casa exato. e cozinhou pros patrões e fez uma comida fit pros patrões, fez uma puta comida saudável. Ela pegou 2 horas de volta pra casa, chegou em casa exausta. Ela vai abrir uma parada pronta pra comer, Com né? Não tem certeza. como, né? Exato. Então, a má alimentação é um problema estrutural, social, né? Totalmente. Totalmente. E tu, quando simplifica isso, né? Tipo, a abobrinha pode ser isso também. Até porque hoje em dia tá muito caro, né? Melhorou um pouco, graças a Deus. Mas, enfim, ainda é muito caro comprar carnes e tudo mais, né? Então, às vezes a pessoa realmente não come legumes e coisas vegetais porque não sabem fazer, né? Acha que batata é só frita. Sim. E acha que a abobrinha é só daquele jeito, né? E você tem É uma infinidade, assim. infinidade. Eu acho que também, assim, até vai um pouco contra, né? Mas também é nossa responsabilidade como cozinheiros falar e aproximar a população disso, assim, porque mostrar a importância de comer em casa, querendo ou não, bom, pensando, quando a gente pensa em saúde, agora a gente sabe, eu tenho que me dedicar tanto tempo para fazer exercício, isso é importante para minha vida, né? E tudo mais. Sabe da importância. Mas acaba que a comida, fazendo em casa e te dedicar esse tempo à tua refeição e tudo mais, a tua família, acaba ficando um pouco nebuloso, assim, de entender realmente qual é, né? Mas quando a gente faz a nossa comida, a gente sabe exatamente o que a gente está colocando ali dentro. Né? Então, também é uma parte de nutrição e também é uma parte social importante pra gente ter, pra gente, né? Então, é um tempo, não é um tempo jogado fora, é um tempo de investimento. Assim como um tempo de exercício, por exemplo. Mas é difícil, né? E também, talvez não seja interessante para alguns profissionais, porque quanto mais você ensina a população a fazer, talvez menos eles vão no teu restaurante, né? Posso dizer assim, pensando em termos de negócio, talvez algumas pessoas não tentem passar isso em diante, porque você vai contra o teu business, né? E o teu empreendimento. Mas o que eu acho que não tem nada a ver, assim. O Não, restaurante, ele são sempre vai outras continuar coisas. tendo com a sua certeza. importância. São experiências diferentes. Exato, são contextos Ainda mais na vida diferentes. corrida que a gente tem hoje, não cabe você sempre voltar para casa, fazer o almoço e depois voltar e jantar, né? Mas também tentar introduzir isso um pouco mais tem a sua importância. E a sua mãe cozinha super? Meu pai cozinha mais. A gente falou sempre da mãe. Olha Meu aí, pai né? cozinha É. mais. Sempre uma coisa E diferente. o que ele quando- faz que tu mais gosta, assim? Agora ele acha que eu vou criticar, né, tudo que ele fala, assim. Agora ele usa essa. Coitado, mas ele Cadê o faz. broto? Mas ele faz. Mas, por exemplo, ele fica assim, né, ele usou, né, um caldo pronto pra fazer. Eu falei, ai, pai. Vai fazer o risoto dele, usou o caldo pronto. Eu falei, já te ensinei a fazer o caldo. Tipo, e ele gosta de fazer, então às vezes ele faz. Ele adora fazer risoto, né? Tá sempre fazendo risoto. Uma coisa Aí boa. ele faz, aí às vezes ele pega e usa o caldo. Eu falei, tu usou o caldo pronto aqui, né? Aí tem lá no pacotinho dele no armário, caldo, feijão, caldo não sei o quê. Eu falei, pai, pô, cara, usa um mix de temperos, sabe? Tipo, então, eu vou tentando. Mas ele já tá aprendendo e fazendo umas coisas melhores. Mas, tipo, eu não sou de negar, assim, colocou, enfim, o tempero pronto. Tem um sabor de infância também, é um sabor nostálgico. Então, tipo, tem eu também isso, tô. né? Uma lembrancinha Tem. afetiva ali. Tem. Tem. Imagina os amigos, né? Nunca mais cozinharam pra você na vida. O pessoal fica, né? Ai, nunca vou cozinhar pra você. Eu falei assim, gente, cozinha. Tudo que eu quero é que alguém Tudo cozinhe. que o pra mim. cozinheiro quer que cozinhe pra você. É verdade. Mas dá qualquer uma coisa. atençãozinha, né? Dá Poxa. atençãozinha Mas a pros gente não amigos. vai ficar julgando ali, entendeu? É porque daí é meu pai, aí eu tento ajudar ele ali a fazer um Sim. negócio melhor e mais saudável também, né? Porque assim, é. muito sódio, né? Essas coisas prontas, muitas Sim. outras coisas.
Mas não, a gente é cozinheira, adora que cozinha pra gente. Gente, eu não precisa ser nada fancy, nada... E tu ainda tem o projeto com a nutricionista lá, o Instagram que vocês têm? Ah, a gente parou, na verdade, ali quando começou o Master. A gente tava iniciando, né? Aham. Parou, mas também tinha esse intuito, assim, de... Pegando esse gancho super legal, eu achei. Nutricional o projeto. também, o projeto é bem legal. Então tinha essa questão exatamente disso, de facilitar a rotina das pessoas para cozinhar em casa. Então era tipo todo um plano, seria um plano de assinatura, né? Que a pessoa receberia ali as refeições para ela seguir. Nada de dieta, né? Não é uma dieta, é realmente uma reeducação alimentar para a pessoa poder cozinhar melhor em casa mas ter ali mais balanceado nutricionalmente também. Nossa, maravilhoso legal, isso, bem legal. gente, meu Deus. Muito bom. Vou ter lá os dois. Porque às vezes é isso que a gente tá falando. Tu tem a vontade, mas tu não sabe, pega ali uns ingredientes, não sabe nem o que fazer com aquilo. Sim. E também tinha todo o intuito, assim, um planejamento de facilitar. Então, por exemplo, eu vou ter... A gente escolhia, sei lá, 2 proteínas ou 3 proteínas no máximo para a semana inteira. Então, com o processo, você fazia... A partir dele, você fazia 2 outros processos, sabe? Para você poder cozinhar uma vez só. Otimizar. Maravilhoso. Isso. Pra otimizar, assim. Porque é isso que é importante, né? A gente tá numa rotina super acelerada. Então, a gente tem que otimizar. E pra quem cozinha, assim, gosta de cozinhar, vai ficar no meio automático, né? Eu tenho abobrinha, sei lá o que, vou fazer isso. Mas pra quem não tem esse costume... Botar na tipo, airfryer. eu amo. Você gosta de airfryer? Cara, eu Qual é a tua opinião sobre airfryer? Meu Deus, a gente vai A gente já tem converter airfryer há todos os 3 convidados. meses. Eu não sei como é que eu sobrevivi sem. Então, quando eu usei air fryer foi quando eu tava no meu pai. Que meu pai usa bastante. Mas, gente, eu acho tão trabalhoso pra limpar. Ah, mas você viu que vende na Tudo 10? Você Tudo 10 coloca patrocina nós. Tem um... Como é que chama isso? Papel Papel manteiga. manteiga. De airfryer. E já moduladinho. Você pega só... Tá, mas aí você 100 faz, por por 10 exemplo... reais. Tipo, ele faz muito frango ali. Aí, pinga a gordura na coisinha de baixo. É ali que você bota o papel? Não, na cesta. Mas aí a gordura fica dentro, ela não vai pingar isso aí. É porque tu não tipo, faz Não vai frango, pingar né, isso aí. Bárbara? Ele tu não vai faz nadar, frango, ele tá vai vendo? nadar. Então, é porque você não faz Que delícia. Aí tu não faz frango. É, não faço bicho. É que assim, pra mim, o mesmo trabalho de botar na airfryer e colocar no forno. E o forno é muito maior. E é muito mais fácil de limpar uma travessa do que limpar aquela grade. Aquela grade. Não, aquela meu Deus, grade é infernal. insuportável. Não, pra quem faz carne é infernal. Sem contar que assim, o forno ele já tá lá. E a air fryer é um trambolhão. É. É. Eu acho que vale a pena, talvez, aquele forninho da air fryer, sabe? Forninho que é da tipo air fryer, forno, sim. tem É, luz É, tá na- na meta do Vida Então, Adulta. É que a nossa air fryer é para legumes e salgadinhos de festa requentados. Salgadinho é E- top. Nossa, você Pra quer ressuscitar uma bolinha de avivar queijo? uma fritura que tá ali adormecida. É uma loucura. Uma coxinha. É bom demais. Air fryer, se quiser me mandar o forninho de 2 andares, caso você esteja nos ouvindo. Não, é pra mandar Alô, pra air fryer. gente, porque todo episódio a gente gente tá tá tentando disposta a converter. A gente tá convertendo todos os nossos convidados. Tá dando resultado? Aparentemente não, mas manda produtos que a gente testa aqui ao vivo. Um forninho. Claro, um negócio faz aí. aqui. É, faz a Salgadinho de publi. festa requentado. Com certeza. Mas sabe o que eu queria perguntar? Eu sou Masterchefer, né? Não sei se deu pra notar. É, ela sabe todos os episódios. Masterchef. Não é. Eu gosto muito da Helena Rizzo. Ah, eu também. Ela é cheirosa, né? Ai, ela tem sabia. cara de gente cheirosa. Ela tem né? cara Ela de cheirosa. tem cara de ser Ela é muito linda. legal. Vou e- contar um segredo pra você. Conte, por Ai, meu Deus, favor. eu ajeitei a postura aqui que eu tô toda. Eu tenho um WhatsApp dele. Manda o WhatsApp pra ela agora. Ou manda uma foto Manda uma nossa. foto nossa. Por favor. Hang loose. Tem luz. Aí a gente explica, não é ring loose, isso aqui é um coração. É um Ai, ela é coração. ótima. Foi uma vez só no Mania, mas eu Ah, achei... querida, gente, eu pensei assim, nossa, tem um Incrível. WhatsApp da Helena, eu zerei minha vida. Nossa. Ai, ela é incrível. Não, Não, ela mas é vocês incrível. conversam? Tu manda Tu só figurinha tem pra aí Helena? também, né? Não, a gente não conversa no WhatsApp, a gente conversa mais no Instagram. Ah, Ali. a gente tá... Ninguém Vocês conversa no forem nos WhatsApp posts mais. dela, vocês Quando vão ver que sair- os meus comentários são os mais curtidos. Tem um agora da Barbie que bombou muito. Comentário que eu fiz da Barbie Meu Deus. no post dela. Aí Amigas tem um outro, ela pessoais. sempre curte também meus comentários. Tá, quando sempre sair o faço essas podcast, coisas. tu manda pra ela. Manda pra ela. Olha, Helena. Olha, Helena! Helena. Falei de você! Gravei. Manda um recado pra podcast. Helena. Helena, Falei de você. a gente é muito sua Por fã. favor. Ela é uma Tá. boa, gente. Cara, ela é muito é- querida. Ai, Vamos ela bater um parece muito papo. querida. Quer vir aqui no nosso podcast? Fala com a gente. Mas aqui também, né? Que... Pô, a Helena vai comer meu frango, né? Ah, ela é um amor, gente. Ela é muito querida. Ela tem muita cara de ser querida. Não, ela tem É. cara de que pode ser muito nossa amiga.
Não, Eu sinto isso. nosso grupinho de Eu amigos sinto isso. imaginários Ah, ele tá cada vez maior. Tá tá cada grande. vez maior. Quando a gente criar um grupo no WhatsApp com essa galera, nossa. Ninguém segura. E do Brasil, qual a culinária, assim, você tem alguma que você curte super? Ou não curte? Eu não curto. Não gosto de coentro. Eu amo coentro. Ah, amo. tudo bem. Não, amo a gente não coentro. aceita como amigo. Que não gosta. A gente já tinha Tu já é perguntado nossa antes. amiga, mas fácil do coentro, a gente ia ter que repensar Embora. algumas coisas. É. Se ela filmar. É. Ia ter que parar a entrevista agora. Ia ter que apagar Ai, todo coentro é o bom cartão demais, de memória do... né? Coentro é bom. Nossa, coentro é Coentro é demais. muito bom. Mas vocês sabem que é genético, né? Quem não Sim, gosta é de coentro Eu não aceito. Mas... é pobre das Meu pai não pessoas, eu senta na acho. mesa se tiver coentro. Meu pai também não, é coisa de pai. De repente é Deve isso. ser E o seu pai? Pode Meu ser. pai com certeza não gosta. Meu pai não gosta nada de verdes. temperos e coisa. Ah. Não, meu pai detesta coentro. Não, meu pai gosta. Meu pai passava mal antes, mas acho que era a semente do coentro. Que ele passava mal, tipo alergia, assim. Tem um Oi. amigo também que tem alergia a coentro, mas é os dois. Ele tem, não, daí acho que dele é folha e Tadinho, semente ele né? pode. É, triste. Mas aí meu pai fez uma cirurgia, né? Tirou o estômago dele. Não passa mais mal Opa. com coentro. Viu? Mas... Valeu. Meio radical, mas tudo bem. Meio radical o Foi. meu coentro, mas tudo bem. Ah, Acho mas que agora vai. ele pode. Mas Não, mas eu- não tem uma culinária assim? Tipo, uma culinária... Você gosta muito de frutos do mar, que estudou, né? É. Do Masterchef. Você gosta muito de frutos do mar, né? Eu Inclusive, gosto. foi uma prova que o pessoal fica gorando. E quando a pessoa gosta da coisa no Masterchef, é tipo assim, a Ah, pessoa é a especialista maldição, em a maldição. a maldição. café dentro da prova Uhum. do... E você arrasou, na real, né? Arrasei, ganhei. Óbvio. Viu? Eu sabia. Quebrei a maldição. Fui destaque nessa prova. Eu e a Nanda, né? Eu fui A destaque duplinha de primeiro, né? Ganhei a prova e ela foi destaque junto comigo. Mas de culinária específica, acho que eu não consigo escolher uma só e dizer, essa aqui. Aham. Acho que eu gosto de um pouco de tudo aí. Que o Brasil é muito louco, né? Muito. Pelo amor de Deus. Agora eu tô pirada no Pará. E a gente vai pra A gente lá. vai Gente, mês vamos. que vem, a gente Ah, vai gente, me setembro. leva. Vamos com a gente essa Eu tenho época. 1,48, eu cabo na mala. Não, com certeza. Eu entro. Vamos, de verdade. A gente gente vai vai- Disneylândia da gastronomia, né? É. Gente. Tu nunca A foi gente pra tá lá? programada Não. pra comer das 5 da Guria, manhã. A gente só vamos. vai pra isso. Qual a que gente é a tem. data da viagem pra ela comprar Dia passagem? 9 de... Não. Eu não sei. 9 de setembro. setembro. 9 de Olha setembro. só. Pode comprar passagem. Vamos pra te manda o link. Isso. Não é a época do... De quem? É do Sírio, não é? Que Não, chama? é de Sirene em Não. outubro. Ah, tá, que bom. Porque é uma É. loucura, né? Não, Não, tem não, várias não, a milhões de gente não quer pessoas, né? loucura. Eu acho. Mas vocês conhecem Acho aqui... puxado. Vou fazer propaganda pra minha amiga. Ah. Vocês conhecem o Paraense? Paraense. Paraense, o restaurante? Não, Lá na aonde que é? Lagoa, bem pequenininho. Ai, já da fui. Evelyn. Eu acho que eu sigo no Eu nunca Instagram. fui. Aham. É. Da Fui lá, Evelyn, comi ela é um uma tacacá querida. lá. É o melhor Eu tacacá amo da ilha, tacacá. gente. E a Evelyn, ela é um amor. Ela acabou de voltar de Belém, ela disse que trouxe um mimo pra mim. Tem que ir lá buscar. Ela acabou de É um voltar de Belém, bombom deve de trazer um monte de cupuaçu, coisa com boa na certeza. mala, a É. gente tem que ir lá. É. Tem Bombom que de ir lá. cupuaçu é a melhor Pegar, sobremesa tipo, da vida. É. Não, mas tem que comer a tapioca dela de geleia de cupuaçu com queijo reino. Sim, eu quero. Agora. Também. Muito boa. Poxa, Tá aberto agora. gelé de cupuaçu é tudo, né? E a molhada com coco também. Ai, meu Deus. Também é muito bom. A coxinha de unha de caranguejo. É bom demais. Sim. E a Manis, de pato com jambu. eu não Nossa. como muito carne, eu não sou muito chegada, mas maniçoba. Eu acho aquilo de bom. É bom. Porra. É bom. Maniçoba é muito É, bom. a nossa viagem vai ser Só pra comer. Vai ser. É isso. As melhores viagens, né? Cara, Só se nossa, planeja gente, viagem assim, eu acho. É, em base de comida. É, base de comida, claro. exatamente. contando os Estamos dias. ansiosas. Mas vamos com a gente, vamos com a gente. É, Vamos, gente, vamos acho que combinar. faz a mala, faz a mala. Acho que dá. Como é que chama o trem que faz o tacacá, o amarelo lá? O tucupi. Tucupi. O que é aquilo, né? Muito bom, Muito né? bom, né? Maravilhoso. Por que Não, a gente tucupi. não usa isso que nem mais do que shoyu, né? Mais do que... É genial, o tucupi é genial. É muito E o tucupi preto? Meu Deus. Eu não consegui provar ainda. No último evento que a gente Nunca fez, comi. a gente tava tentando achar o tucupi negro pra fazer. Porque a gente fez uma versão de gyoza com um pato com jambu. Então o recheio da gyoza era pato com jambu. Pelo amor de Deus. O Thiago gente Castanho queria- faz um pato com jambu, né? É. E aí a gente queria fazer o dashi com tucupi negro, mas a gente não achou. Daí a gente fez uma versão de dashi com tucupi e laranja. Nossa, que Nossa perfeito. O tucupi Senhora. já é super complexo e foda, Nossa, é né? incrível. Perfeito. É.
E Nossa. lá em Belém é uma das maiores comunidades japonesas do Brasil, né? Depois de São Paulo, não sabia. E é muito legal ir em restaurante japonês lá, porque eles fazem a Eu não parada. sabia também. Depois de Londrina também. Londrina também tem uma comunidade grande, né? Paraná. Não sei se é, mas tem bastante. Sim. Eles fazem bastante as coisas com o rolê de lá, né? Claro. Então, Imagina. tipo, nigiri de filhote com tucupi Nossa. negro e Ai, aviu. E eu Caraca. fiquei, tipo... Maravilhoso. E a ostra de lá, que eu achei também bem louco, que é de água branca. Como é que chama? Não é Água água doce? branca, água doce. E... Olha aí. Incrível. Vamos. Vamos, Já tem anoto. que ir. Tô louca pra ir Tá pra bom, Belém. então, Dia 9. passagem comprada. Então, vamos para o fim? É, temos que encerrar, infelizmente. Tava tão Sou legal. rápido. Passa muito rápido. Ai, gente, uma rápido. horinha é muito rápido. Um dia já foi. Thali, eu já tô assim, Thali. Ai, que íntima. Ai, íntima, tá ótimo. As perguntas que a gente sempre faz no final, as perguntas rapidinhas, sempre pro nosso convidado, que a gente é muito entrevistadora. Bate-bola, jogo rápido. Vai de bola, jogo rápido. frente. De frente com o Gabi. Acender aqui, ó. O que não falta na tua geladeira? Manteiga. De verdade. Ovos. Ai, Ovos eu e amo. manteiga. Ovos e manteiga. Ovos caipiras? Ovos caipiras. Parecida com a nossa geladeira. Só tenho ovo Você e abre- banana. Ovo, Que banana. a gente sobrevive. Ovo, banana, Exatamente. manteiga e pasta de amendoim. Manteiga e paz de amendoim. Pode vir, É, por favor. é Não o como comum, tanto. Acho que se eu pudesse escolher bergamota também colocaria. Mas não tem o ano Bergamota. todo, né, gente? Mas É. assim. A única coisa boa no inverno. Bergamota. Pinhão. E pinhão. Nossa, eu não comi pinhão ainda. Não Poxa. sou tão do pinhão. Ah, É. Poxa. tão bom. Eu gosto de verdade, agora- coisas feitas com pinhão, mas aí eu fico com preguiça O de pinhão fazer. dá É que é trabalho, difícil, né? Vai fazer É mais fácil comer só o pinhão do que Cara, fazer meu, coisa de entreveiro, pinhão. meu amigo, ele paçoca de tem a pinhão é muito maquininha de trabalho. abrir um negócio. E aí eu você acho gostar muito muito, mas tem injusto que gostar você muito de descascar o pinhão pinhão pra e não isso. comer o pinhão. Eu não consigo entender isso. Tipo, você descasca o pinhão, tem que guardar. Você não come de imediato. Eu não consigo entender isso. Porque todo Quem pinhão fazer? que eu descasco, pra mim, eu tenho que comer de imediato. Eu descasquei o pinhão, Mas quem tem que de... descasca não come? Então, Pra por isso que fazer eu o nunca fiz prato. entreveiro, por exemplo. Eu Na não verdade, eu vou na consegui casa do juntar meu uma tio. quantidade de pinhão. Meu tio faz. Porque eu comi todos. É que é impossível, tu Farofa de- descasca um, guarda um, come outro, guarda um. Aí quando vê 5 não anos pra dá fazer uma pra mim, paçoca, não não tem dá. quantidade. É, então, meu tio faz isso. Farofa de paçoca de pinhão. Pronto, eu vou lá comer. Aí mantém Ah, à daí vontade. tudo bem. Ah, tudo bem, Gente, show, é ótimo. eu amo. Paçoca de pinhão, Pinhão é muito entreveiro bom. é incrível. Incrível. Maravilhoso. E assim, agora conta pra gente aquele guilty pleasure, sabe? Aquela coisa assim, totalmente bizarra que tu gosta muito de comer, mas não conta pra ninguém, porque dá vergonha. Vergonha de assumir. Tá, vou contar pra vocês. Ai, Não eu como adoro. sempre, não como A gente sempre. não conta Eu pra já fico ninguém. dando conta. É, ninguém vai ouvir. Miojo da Turma da Mônica. Ah, de tomate? de tomate. Não de galinha caipira. Ah, de galinha. Ok, eu sei. É bom. Conheço esse sentimento. Conheço É. esse sentimento. É Mas outra caipira. coisa aí na Liberdade também, você pira lá nos... É Né? bom demais. Sim. Demais. Nos Mas é que eu tenho a lamens teoria que tudo da prontos. Turma da Mônica faz bem, porque o Maurício A maçã. Souza nunca ia A maçã. deixar a gente sofrer. O Maurício Souza, ele nunca ia deixar a gente ser A intoxicado. maçã da Mônica reconstitui sua dignidade. Eu acredito nisso. Eu só, cara, quando eu vou De no ressaca, mercado... eu sempre como maçã da Mônica. Sim, É muito bom. porque Nossa, além... ela é firmezinha, né? Ela é firmezinha. E ela é azedinha. Até um tamanho O ideal. 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 E ela nunca estraga. Por causa do amor que o Maurício Souza tem coloca. pelas crianças do Brasil. Com certeza, com certeza. Ele Também mesmo não que vejo fecha os pacotes. Seleciona as maçãs. Claro! Pode ver que ela demora muito pra estragar. E pra mim é só o amor. Ou então agora as filhas que dele, né? romântica, ela é de É. câncer. Claro, eu sou canceriana. Sabe que as filhas dele chamam Mônica e Magalina? Sim! Nossa, vocês são muito fãs, creio. Aham, eu amo, eu amo. Eu não sabia. Ah, Tudo eu faz A amo sentido Mônica agora. Magali e o outro que é o menino, como é que é o nome dele? Imagina se for Bilu. Bilu. O que é irmão, sacanagem. não, o que é irmão do Nimbus, o outro. O amado O agora. do, não, do Nimbus não, do Contra. Não tem o do Contra? Tem o do Contra, mas quem que é o irmão dele, gente? Então o outro, que é o irmão dele. É o outro filho Que do não é o Maurício Bilu. de Souza, que eu esqueci o nome. Ah, mas tudo bem, a gente gravou só a Mônica e a Magali porque elas foram nossas grandes heroínas. É, Elas são. exato. Na É, infância. elas são. A Mônica é Nossa, minha grande eu sempre heroína. me identifiquei com a Magali. Também. Aquela melancia. Eu tinha uma bonequinha da Magali que ela vinha com a melancia presa na mão. E eu levava ela pra tudo quanto é lugar, porque era. Eu tipo, sempre meu quis um alter ego. Sansão, nunca tive. Eu também nunca tive. O Bilu, eu tava confundindo o Bilu. Ah, o Bilu do Cebolinha e o Sansão é da Mônica, né? É isso. É. Nossa, gente, eu tenho que dar uma estudada. Meu Deus, como assim? Esse Não, o Sansão era de quem? Floquinho é do Cebolinha. É, o Floquinho. Ah. Floquinho. O Bilu O não Bilu existe. é do Franjinha, não é? O cachorro Bilu do é do Franjinha. Como é que é? Que é tipo um Sansão cachorro, assim. Nossa, eu ele vou dormir azul, em não é? paz hoje. É, ele é um sabendo de tudo schnauzer. isso. Não é?
Ele é um schnauzer. É azul, não é? A gente Sim, já tá mas ainda ele é um sabendo schnauzer. da turma da Azul. Mônica. É, ele é um schnauzer azul que tem a franjinha. Realmente manja muito. Ele tem a franjinha. Isso. Chanel. Aham. E qual comida você não gosta? Tem alguma coisa, ingrediente? Não é Nossa. possível. É, alguma coisa. Ai, gente, eu não gosto muito de comer essas coisas, tipo, buchada. Ah, buchada é buchada, puxada. assim, é dobradinha. Eu acho que é as únicas comidas que eu não consigo. Sarapatel. essas Sou muito coisas. fã Que de que é o comer sarapatel muitos mesmo? miúdos, Sarapatel é não. tudo, né? Que tem dentro. Opa, Com não vai rolar sangue. também. Não, muito obrigada. Minha mãe adora chouriço, gente. Eu tenho que sair de casa. O que quando que é ela o faz. chouriço? É a O linguiça, chouriço né? É de sangue. De sangue. Você tipo, recheia uma né, linguiça de sangue. morcilha. Morcilha. É, Eu porque a amo gente chama morcilha. chouriço, a gente Eu chama amo. morcilha. Qual a lógica disso, gente? Gente, é que a Nila não morcilha, tem gente. condição. Esse paladar da Nila não Ah, eu amo morcilha, amo fígado, amo... Ave Maria. É, o morcilha não tem condição. Mas a gente ama ela mesmo assim. Mas eu acho que bem feito, assim. Gente, acho que mas eu morcilha é como, muito entendeu? bom, Mas não é uma gente. coisa assim que você vai. Vamos comer, que delícia. É, É um conceito. nossa, vontade de comer uma morcilha. Ai, que Essa vontade de palavra comer não dá de comer uma morcilha. buchada. Galera, vamos comer uma morcilha. Nunca manda isso pras pessoas, né? Tipo, sei lá, comer uma pizza. Como uma pessoa normal. Né? Ai, mas a gente adorou. Foi muito legal, bem, tá, gente. Espero que você tenha gostado Muito. também. Né? Muito É, bom. a gente sempre finaliza com alguma crônica, algum texto, né? Ou de algum autor, ou autoria própria. Ai, qual autor? Autoestima lá em cima. Autoestima lá em cima. Delirante. Dan Barber? Dambar. Putz, se a gente meu, soubesse, eu né? falei pro programa passado, não tinha programa passado, que meu sonho é o Dan Barber também. Tu mencionou ele, inclusive. Eu falei que eu ia entrar no IASE de outro dia, se ele viesse. Também, Hey, amanhã. Dan Barber. Hey. How are you? Come. Please come to Brazil. E aí, Bárbara Bárbara. vai ler texto de sua É. própria autoria. Bem antigo. Belíssimo. Enfim. Sem grandes expectativas, né? Como é que tá? Minha expectativa Tá tá lá bem em cima. alta A minha agora, tá lá em se cima. vira. Complicadíssimo. Ninguém mandou. Eu tô esperando o nível da Barber. Dan Bárbara. Daí o... Dan Bárbara. Tá. E o título chama Sopa Branca. É muito ruim o título. Não, Ok, é para. ótimo. Para, vou te arremessar. Daí é assim. Grandes chefes interpretam os ingredientes, as lembranças e as diferentes culturas e os transformam tudo em um prato. Grandes chefes do Guia Michelin ou suas avós e mães, grandes cozinheiras e cozinheiros, trabalham nessa tradução para o prato. Por isso e por tantos outros, gastronomia é cultura, é arte, alimentam tanto de coisa ao mesmo tempo para além da fome. Pois eu quero contar aqui a minha primeira experiência, na qual percebi a arte logo ali no meu prato. É a história da primeira vez que eu chorei de emoção comendo. Era Dublin, eu era muito jovem. Fui em um restaurante de um chegado meu, não o conhecia como chefe de cozinha, apesar de eu conhecer bem. Então eu estava com uma expectativa bem alta. Foram 3 pratos, mas eu lembro só de um. Desse um, onde eu desaguei. Era uma louça azul turquesa, um prato fundo. No prato vieram cubos perfeitamente simétricos e coloridos. Um mosaico de quem tinha ascendente em virgem. Depois veio o serviço de um velouté, de um branco absoluto. Ele foi disposto com cuidado, de modo que os cubos não se desorganizassem. O que se via, então, era o fundo branco e quadrados coloridos. Me era familiar, me trouxe uma alegria, mas eu nem nem soube o porquê. Mas ainda era uma sopa branca com legumes, grandes coisas. Peguei o primeiro caldo, mas a gente não espera tantas coisas de um caldo branco. E foi um soco na cara de quem nunca tinha se emocionado com comida. Era complexo, delicado, tinha um queijo muito do bom, uma acidez suave, um adocicado final que era quase uma manta. Os cubos, quem diria, excepcionais. Coisa de quem tinha muita familiaridade com cada um dos legumes que estavam impregnados num tempero fresco e elegante, sem tirar a personalidade de cada um. Foi o meu melhor nabo, minha melhor beterraba, a melhor cenoura que eu já comi. E eu desaguei. O chefe me contou que sentia muita saudade de casa e esse prato trazia um acalento. Sua mãe trazia nabos e cenouras para ele e seus irmãos comerem assistindo desenho com um potinho de vinagre e sal. Isso mesmo, ao invés de pipocas, nabos. De sobremesa, a que ele mais gostava era gelatina colorida com calda branca. Dessas de Natal que toda casa brasileira já vivenciou. Entendi muito do prato.
e desaguei. Eu chorei quando eu comi o prato, porque o chefe era também meu irmão mais velho, minha referência. Ele era excepcional em tudo que fazia. Eu chorei porque foi o melhor prato que comi. Me emocionei porque também lembrei da minha casa, da minha mãe. Chorei porque nunca pude comer essa sobremesa de gelatina, porque não podia com corantes. E ele me fez experimentar do jeito dele naquele prato. Foi a primeira vez que vi tantas histórias num prato, tantas lembranças. Foi ali que decidi fazer gastronomia. Queria saber fazer aquele molho, ainda tento até hoje, 15 anos depois. Nunca cheguei nem perto, e ainda bem, né? E eu celebro a vida do meu irmão todos os dias, mas celebro principalmente comendo. Vez ou outra assisto filme comendo cenoura chuchada no vinagre. Ele não tá mais aqui em matéria, mas segue comigo na tradução de cada lembrança em cada prato. Obrigada, Daniel. Que linda. Lindíssimo. Obrigada. Então é isso. É balada, mas obrigada, Thalita. Obrigada, gente. Foi muito legal te conhecer melhor, ter essa conversa contigo. Obrigada por também nos receber na sua história, né? De um jeito tão caloroso. Obrigada Mais 3 mesmo. horinhas de conversa. Tudo que eu te peço. Infelizmente, o tempo é curtinho, mas foi muito legal. Obrigada mesmo, tá? Obrigada. Obrigada, também, nossa gente. querida audiência. Eu fiquei muito Você de casa. feliz, que eu sou muito sua fã. É. Tá ali. Acaba que Na a gente tem a final- viagem até Belém pra conversar. Nossa, gente. Cara, não sabe que a gente vai tornar a tua vida um já. inferno? A gente vai mandando mensagem. Não dá tanta liberdade. Cobrando. Já comprou, já comprou. Já comprou, vai se já comprou. E aí, arrepender. agora? A gente vai ficar mandando promoção pra você. É, Cuidado com o que desejas. chantagear essas coisas. É, exatamente. Mas enfim, é isso. Obrigada. É isso, obrigada, gente, Zub obrigada. Studio, por nos receber. Como Sung. sempre. Técnicas de milhões. Obrigada. Obrigada à nossa equipe. A MO. A MO, maravilhosas. E sigam as nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram. Compartilha, dá muito Compartilha o trabalho, vídeo, gente. sabe? Ouve no Compartilha, ajuda a Spotify. gente. Ó, a gente sabe que todo mundo faz faxina, que todo mundo cozinha, Lava a louça. lava a louça, pega trânsito. Põe ele pra escutar, o que custa? Manda pros amigos, dá risada, finge que gosta da gente, não custa nada. Se inscreve no canal, que coisa, comenta lá, fala que a gente é legal. É isso. Tá bom? Combinado? Combinado. Até a Combinado. próxima, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo.